Olá, pregadores excelentes! E aqui vai mais uma dica importante para você. A dica de hoje é: tenha habilidade de síntese. Tenha habilidade de síntese. O pregador, eu sempre digo para todos os meus alunos, ele tem que ter habilidade e conteúdo necessário para pregar 1 hora, quem sabe até 1 hora e meia, ou ele tem que ter a habilidade de síntese de enxugar o seu sermão e pregar 10 minutos se for preciso. E deixa eu contar uma experiência para você. Um certo dia eu fui convidado para pregar numa igreja, mas o pastor, ele me convidou e também convidou um outro pregador. E no final das contas, tinham 2 pregadores para pregar numa só noite. Mas o nosso pastor era muito amigo meu e falou assim: olha, Ivan, você prega, mas eu vou dar para o outro pregador para ele dar uma saudação. Mas eu falei: pastor, deixa ele pregar, eu dou a saudação. Não, você prega e ele dá a saudação. Mas irmãos, o que aconteceu foi o seguinte, que aquele irmão que foi dar uma saudação, ele não deu uma saudação, porque uma saudação é de 5 minutos. Ele fez uma mini pregação e pregou de 15 a 20 minutos. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse: porque para Deus nada é impossível, e pregou animadamente e pregou bem. A igreja respondeu, só que ele demorou 20 minutos. E automaticamente um culto de semana não tinha tempo para eu depois dar início a um sermão, desenvolver o raciocínio e concluir. E eu estava preocupadíssimo, foi o primeiro momento que eu passei por isso, e então eu aprendi esta dica que hoje lhe dou: tenha a habilidade de síntese. O que aconteceu? Quando ele entregou o microfone, o pastor falou: Ivan, agora é você. E eu então na hora tive uma ideia de Deus, e eu falei: irmãos, o nosso pregador que acabou de pregar aqui, ele pregou o primeiro tópico do sermão, que é: para Deus nada é impossível. E eu me lembro que eu tinha um sermão baseado naquela viúva com o filho morto, e que ia levar o filho até o profeta. Eu falei: irmãos, o primeiro tópico é: para Deus nada é impossível. E o segundo tópico é: entrega o teu impossível para Deus. E eu então falei rapidamente sobre a passagem e falei: traga o seu impossível no altar, que Deus tem poder para fazer o impossível, como já foi ministrando pelo nosso irmão. Deus opera impossível, entrega o teu problema. E no final fechamos o culto e eu ministrei apenas 15 minutos. Com isso eu aprendi o seguinte: eu tenho que ter um sermão com conteúdo para 1 hora se for preciso, mas eu tenho que ter a habilidade de pregar 10 minutos se for necessário. Como eu faço isso? Eu reúno os meus principais tópicos e, se for preciso, eu reduzo, eu encurto a minha introdução e digo os principais tópicos. E às vezes eu digo: se nós tivéssemos mais tempo, nós falaremos sobre isso, isso e isso, mas numa próxima oportunidade nós daremos continuidade a esta mensagem. Quando você tem habilidade de síntese, você não se preocupa e você também não fica bravo e nem preocupado. Alguns pregadores inexperientes brigam porque não tiveram tempo suficiente. Os maduros agradecem e deixam o povo com desejo de quero mais. E depois o pastor é obrigado a te convidar para voltar, porque a mensagem foi boa e o povo vai pedir que você volte. Essa foi a dica: tenha habilidade de síntese.